Amém? Quero que você abra a sua Bíblia, livro de Lucas, capítulo 16. Eu vou ler alguns versículos da palavra. Confesso a vocês que é um assunto delicado. Confesso que é um assunto bem delicado e eu preciso de muita atenção hoje para a gente falar desse assunto. Se você tiver de conversar, já conversa logo, te espero você tomar água. Isso é igual a mão da Bahia, né? Virou meme, né? Quer ir no banheiro, vai logo. Quer ir logo tomar água, já vai. Quer que bebeção de água é essa? Vai beber logo água. Já para de andar. Quem já viu esse meme na internet? O cara reclamou de tudo, até de quem estava se beijando atrás do galpão. Pegou todo mundo, né? E virou meme isso, né? Mas é isso. Eu preciso de muita atenção hoje para que você interaja junto comigo nesse assunto que para mim é de muita importância. Capítulo 16. Deixa eu ler aqui o versículo 19 em diante. Capítulo 16, versículo 19 em diante. Glória a Deus. Olha o que diz a palavra. Todos acharam? Capítulo 16, versículo 19 em diante. Olha o que diz a palavra. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, e não é mendigo, é mendigo. Também não é mortandela, é mortadela. Não é aula de português, né? Mas dói, não dói? Dá aula de mortandela, mortadela. Não é mendigo, é mendigo. A primeira vez que alguém me corrigiu quando eu falei mendigo, eu disse não é impossível. Eu fui lá, é mendigo mesmo. E dói quando alguém corrige a gente, né? Não é ruim? Agora o duro é a gente corrigir alguém e falar, não fala mais mendigo. Mendigo, é mendigo. E ele continua falando mendigo. Quer saber da coisa? Continue falando mendigo. Pronto. Continue comendo sua mortandela. Vamos lá. Havia um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheiro de chagas à porta daquele próximo, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as suas chagas. Próximo. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Diga comigo, seio de Abraão. O que para você acha que o que é o seio de Abraão? Seio. Seio é seio. Menino é menino. Menina é menina. Seio é seio. O seio é o pé. Não, seio é seio. O seio de Abraão. O que é o seio de Abraão? O seio de Abraão. O seio de Abraão não é a orelha de Abraão, é o seio. Tá? Claro. Seio de Abraão é o peito de Abraão. Seio de Abraão é o peito de Abraão. E aí eu vou te falar o que é esse seio, esse peito de Abraão. Todo judeu, ele não tinha o costume de dizer assim, ó, eu amo fulano. Hoje a gente fala, não é? Os irmãos, eu falo muito, eu uso muito essa palavra, meu irmão, eu te amo. E aí tem gente que acha que é hipocrisia. Pode pensar você o que você quiser. Eu estou falando que está no meu seio. Irmão, eu te amo. Quando eu falar isso para vocês, eu posso ter certeza que eu te amo de verdade. Pode ser que você não me ame, o problema é seu. Mas o amor que Deus colocou dentro do meu coração não depende do seu. Olhe para mim.
Presta atenção, não conversa com ninguém, senão eu vou chamar seu nome. Preciso de toda atenção, porque o que eu vou falar é muito sério. Quando eu falo para você assim, meu irmão, eu te amo, você pode ter certeza que eu te amo de verdade, como eu amo a minha esposa. Acho que às vezes eu falo mais de te amo para alguns irmãos do que para o próprio ela, mas para ela eu provo. E para você que às vezes está muito longe, distante de mim, eu tenho que ficar dizendo, meu irmão, eu te amo. Irmão, eu te amo. Para você entender que esse amor não depende de você. Acabou. Você sabia que tem gente que me traiu, me abandonou, me largou, me deixou, me caluniou e eu ainda continuo amando ele? Ele e ela, e entre outros. Acredite se você quiser. Porque o amor, escute isso, amor não é um sentimento, é uma pessoa. E só ama quem tem Deus, que a palavra diz que Deus é amor. Agora tem gente que não consegue olhar na face do irmão. Se o irmão olhar para mim desse jeito, eu já vou pedir meus 5 minutos. Fui batizado, mas minha mão não sei não, hein? Por isso que às vezes quando eu vou batizar, que eu percebo que ficou um pouquinho para fora. Segura de novo. Morre, miséria. É sério, tô brincando não. Ficou um dedinho para fora. Ele disse, vai de novo, vamos de novo, não é? Porque eu preciso ter certeza que você morreu. Porque tem gente que baixa só um pouquinho o teclado para mim aqui, nos retornos, só um pouquinho. Porque assim, a Bíblia diz assim, como você diz que ama a Deus, que não vê, e não ama o teu irmão que vê? Deixa a palavra lá que eu vou ler muito. Põe de novo a atenção. Seio de Abraão, é o lugar mesmo. Eu estava falando que o judeu não fala que ama. A palavra do Senhor diz que João era o discípulo amado. Por quê? Se Jesus nunca disse eu te amo, por que ele era o discípulo amado? Foi alguém que intitulou João como discípulo amado. Sabe por quê? Porque alguém via esse discípulo deitado sobre o seu peito, e era a única expressão de um judeu para dizer que ama é deixar emprestar o seio dele para que ele deite. Muitas vezes encontrava João deitado, não era no ombro não, era no peito de Jesus. Alguém olhava para João e dizia, esse é o discípulo amado. Mas Jesus nunca disse que amava, mas emprestou o peito, o lugar onde ele reclinava e deitava. O seio de Abraão, voltando aqui para o seio de Abraão. O seio é literalmente o seio, o lugar. É isso aqui, ó, peito de Abraão, seio de Abraão. O mendigo morreu e os anjos levaram para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Olha a diferença. A diferença de ser sepultado e de ir para o seio de Abraão. Eu vou falar algumas coisas para você entender aqui sobre essa sepultura. Existem algumas palavras que são interpretadas de forma errada e eu preciso dar nome para os bois. Testemunho de Jeová, Adventista do sétimo dia, eles usam essa sepultura para dizer que essa sepultura é o inferno. Mas não é. Não é por causa da tradução do hebraico para o grego. Não é porque não é o inferno. O inferno não é a sepultura. Eu vou continuar lendo, você vai entender algo aqui. Próximo versículo, põe aí para mim. E no inferno, olha aí, sepultado, mas e no inferno, ergueu os olhos. Quem ergueu os olhos? O rico. Ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Seio de Abraão, quando a gente fala que é o lugar em Abraão, porque em Abraão foi dadas promessas. É claro que não estava todo mundo no peito de Abraão, mas o lugar é chamado de seio de Abraão por causa da promessa que foi dada a Abraão. E todos que morreram em Cristo, presta atenção nisso aqui, e no inferno ergueu os olhos, e estando em tormenta viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ponto.
Segura aí. Depois nós vamos para o próximo. Isso aqui, na minha tradução, na minha Bíblia, não está escrito a parábola do rico e do Lázaro. A minha tradução está escrito o rico e o Lázaro. Quem aqui, em cima desse texto, está escrito a parábola do rico e do Lázaro? Quem está? Está errado, está errado, está errado, está errado. Por que não é parábola? Vou explicar o que é uma parábola. Toda parábola não tem nome próprio e nem definido o lugar, a localidade. Por exemplo, um certo homem tinha uma ovelha, e esse certo homem criou a ovelha em sua casa, que deitara e comia com seus filhos. Não tem lugar, não tem nome de ovelha, não tem nome de filho, nem nome do homem. Um certo homem tinha 2 filhos. Um filho resolveu pegar o dinheiro e ir embora. Quem era esse filho? O filho pródigo. Tem nome? Não. Era o filho pródigo que foi embora. Parábola. Uma certa mulher tinha uma dracma. Esta dracma caiu e ela perdeu e não sabia onde encontrar. Não tem nome. É a mulher que perdeu a dracma. Um certo pastor tinha 100 ovelhas. E qual desse pastor que tendo 100 ovelhas, não tem nome, não tem lugar, não tem nada definido. Parábola. Aqui não. Aqui é uma história verídica, real, que quem está contando? Jesus. Fala do rico, fala do Lázaro, nome próprio, fala de Abraão, nome próprio, e fala de lugares bem definidos. Seio de Abraão, lugar bem definido. Inferno, lugar bem definido. Talvez você nunca ouviu uma pregação sobre o inferno. Eu particularmente, eu sou uma pessoa que gosto de falar pouco do inferno. Por quê? Porque a gente veio de uma religião, posso dizer assim, que falava tanto do inferno, que ensinava a gente a ter medo do inferno. Porque você não pode fazer isso, senão você vai para o inferno. Se você não der dízimo, vai para o inferno. As irmãs, se passar a navalha nas axilas, vai para o inferno. Se o homem não usar uma gravata, vai para o inferno. E vão falando. E isso, se jogar bola, meu Deus, quantos meninos que foram para o tráfico, porque o pastor pegou ele jogando bola e ele disse assim, vai para o inferno. E realmente jogaram no inferno esses meninos. Quantas meninas que porque iam para a escola de calça, foram para o inferno, literalmente, porque foram disciplinadas, corrigidas severamente, expostas diante das igrejas, e aí, diante da igreja, e aí foram ficando de lado, e aí falavam de inferno, ensinaram a gente a ter medo do inferno, porque no inferno, e aí falaram tanto de inferno, que eu vou falar uma coisa, eu peguei trauma, não quero nem saber de inferno, nem pregar sobre o inferno eu quero. Só que aí, a gente não vai alertando. Sabia quem mais falou do inferno na Bíblia foi Jesus? Se eu não me engano, 246 vezes nós encontramos na Bíblia. Quantas vezes? Mais de 240 vezes falando sobre o inferno. Só que Jesus, ele estava dando aqui, ele estava ensinando para alguém que tinha um ensinamento errado sobre o inferno, onde dizia que o inferno era na sepultura. Só que Jesus agora vem dando lugar, e não é uma parábola. Jesus está dizendo, eu vou contar um negócio para vocês. Um certo rico morreu, não deu nome para ele não. Quem morre vai para o inferno, até o nome perde. Agora quem morre com Cristo tem nome, e o nome está escrito no livro da vida. É Lázaro, é Maria, é João, é Pedro. Agora deixa eu fazer uma pergunta, você quer perder a tua identidade, ou você quer ser chamado pelo teu nome na eternidade? Tem que ter nome, filho tem nome. E aí Jesus vem falando sobre o inferno, para quem estava deixando de lado por tempos e misturando as coisas, e até misturam hoje. Não, o negócio vai piorar, porque o inferno, o quê? O inferno, menina, o inferno é aqui. O inferno é o que nós estamos passando agora, não é? Quem já ouviu isso? Vai falar de inferno para quem não acredita. Ou tem gente que até acredita, mas se faz de besta, se faz de sonso. E sonso é terrível, viu? Quem sabe o que é sonso? Não é da tua região, né? Sonso não é da tua região, não. Mas eu vou te falar o que é sonso. O sonso é aquele.
gente que se faz de sonso, mas de sonso não tem nada. Sonso, sabe que sabe, mas não quer mostrar para ninguém. Tenha medo de sonso, porque quem é mesmo, acabou, vai falar o que tem que falar e pronto, acabou. Mas tem gente que se faz de sonso, se esconde. Vamos falar de inferno? Não, vamos falar do céu. Aí ele mesmo não sabe falar nem de céu nem de inferno. Não sabe, não conhece, não sabe decifrar o que é. E aí, por muito tempo disseram que o inferno era na sepultura. Baixa só mais um pouquinho aqui, ó, o teclado, só um pouquinho para mim me ouvir. E aí disseram que o inferno é a sepultura, e não é. Não é, pastor? Não. O inferno é inferno, gente. Inferno é lugar de tormenta. Agora disseram que esse inferno, essa sepultura, o Seol, o Hades, e aí Jesus vem com a palavra chamada Geena, que não tem a ver com sepultura terrena. Quando ele estava falando de inferno, ele levou o povo para olhar para um lugar chamado de lixão em Jerusalém. Esse lixão era o lixão que era jogado todos os lixos da cidade, e esse lugar ardia em fogo. Esse lugar queimava. Esse lugar estava em constante chama. E Jesus, quando foi falar do inferno, ele levou o povo para olhar para o lixão, onde está queimando, ardendo, sem cessar, para que o povo entendesse o que é o inferno. Porque a gente está falando de céu, o céu de paz, de gozo. Não haverá choro, não haverá pranto, não haverá ranger de dentes. Você vai para um lugar de paz, para um lugar de tranquilidade. E tem gente que não está nem aí para esse lugar. Por quê? Por quê? Porque não sabe do tamanho do perigo. Às vezes eu falo para algumas pessoas, assim, ou você não sabe o perigo do que você faz, ou você não sabe a recompensa de não fazer. Por exemplo, se você tivesse certeza que se você parasse de pecar, se você não pecasse, você ia receber um malote de dinheiro. Você parava de pecar? Parava, porque você não sabe o tamanho da recompensa. E se tivesse alguém com uma arma na sua cabeça, dizendo assim: para de pecar, senão eu te mato, você parava ou não? Parava. Então você não sabe nem o perigo e nem a recompensa disso. Mas quando nós somos direcionados a olhar para o céu, olharmos para o Senhor, olharmos para a eternidade em Cristo, irmão, eu sei o que é inferno, mas eu não vou para o inferno, eu estou indo aqui para o céu. Eu particularmente, por muito tempo eu usei uma palavra. Que palavra que eu usei por muito tempo? Eu usei a palavra quando alguém errava e falhava comigo. Eu falava: vá para o inferno. Já usou, pastor? Eu já. Quem aqui já usou essa palavra? Tem medo não, gente. Tem gente que ainda manda até hoje. Vá para o inferno. Sabe por que eu mandava? Porque eu não sabia o que era o inferno. Segundo, eu não sabia que o inferno não é meu. Então não posso mandar para lá quem... Eu não sou de lá. Eu não sou de lá. Vou mandar para... Vá para o inferno, vá você. Não, nem isso. Pode retrucar, vá para o inferno. Se alguém mandar você vai dizer: não, eu vou para o céu. Você não vai, nada do que você falar vai interferir, que eu vou para o céu. As pessoas que fazem, que usam essa palavra, eles falam e usam porque não sabem. Mas nem de brincadeira pode usar isso, tá? Nem de brincadeira. Não pode. Olha para essa pessoa que está ao teu lado e diga assim: não pode não, viu? Fala para ela. Outra palavra que eu não uso e não gosto que ninguém use: seu desgraçado. Desgraçado é sem graça. Às vezes uma pessoa vai fazer uma piada, ou vai fazer alguma coisa de mau gosto, uma brincadeira de mau gosto, e aí a gente usou seu sem graça. Não, você não sabe o que é uma pessoa sem graça. Pessoa sem graça é uma pessoa que vai para o inferno, uma pessoa que não tem a graça de Deus. Imagina a gente ser juiz na vida das pessoas para dizer que elas são sem graça.
ser juiz na vida da pessoa para dizer que ela não tem graça, que ela não tem a graça de Deus, é muita coisa, né? É uma palavra muito forte. Vá para o inferno ou ser sem graça é muito forte, não pode. A gente não pode usar isso. Quantas pessoas que disseram que o inferno era na terra? Irmã, eu estou num casamento lá que está no inferno, você não sabe o que é inferno. Eu trabalho numa empresa que minha encarregada é tão ruim que lá é um inferno, você não sabe o que é inferno. Tem gente que parece, tem gente que é assim, tem hora que o diabo manda alguns mensageiros, né? Mas tem hora que o próprio diabo vai. Tem hora que ele mesmo vai. Ele tem hora que ele não manda mensageiro. É terrível. E o que nós temos que fazer é orar, filho. Você vai ter 4 anos para orar, porque o diabo está por aí. Opa, nem vou falar mais. Tem que orar. É isso. Ore. Jejue. A igreja está orando um pouco. Tá? Eu sei que tem situações, e tem marido que é um diabo mesmo, né? Fala a verdade. Ora, filha. Ora. Mas tem mulher que é um demônio mesmo também, né? Ora, filho. Orou pouco. Ora. Quando está namorando é uma princesa. É um príncipe. Vai. Depois você está dentro de casa, é outra conversa, né? Mas isso ainda não é o inferno. Não é. Trabalho ruim. Pegar um ônibus lotado dia de chuva, quando tem uma meia dúzia que passou a noite inteira no forró e entrou no mesmo ônibus que você, não dormiu nem 1 hora, aquele cheiro abençoado dentro do ônibus, ali ainda não é o inferno, tá? Já pegou ou não? Ônibus assim já pegou? Trenzão, aquele negócio vai chacoalhando dentro, de vez em quando. Você está onde? Na frente. Ônibus lotado. Não é o inferno ainda, viu? Não é o inferno. Isso não é o inferno ainda. Tem muitas coisas que a gente usa dizendo que é o inferno. Países que são liderados por comunistas. Não é o inferno ainda. Por quê? Por que não é o inferno? Diga por quê. Porque o inferno não tem fim. Eu vou continuar lendo aqui. Vamos lá, para a gente continuar lá. No inferno, deixa ali para me ler de novo. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Eita, lugar bom, hein? Seio de Abraão. E clamando disse: Pai Abraão, lembrou, hein? Pai, aquele que tem a promessa, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Olha aí, sepultura não tem chama, tá? Então cai por terra aqui o que alguns dizem que inferno é a sepultura. Não tem chama na sepultura. Outra coisa que não é, o inferno não é na sepultura, que o inferno não foi feito para os homens, foram feitos para os anjos que caíram junto com Satanás. E aí a sepultura é para quem? Para o corpo. Anjo passa por sepultura? Anjo passa por sepultura? O inferno foi feito para eles. Então a sepultura não é o inferno. A sepultura não é o inferno, porque o inferno é um lugar bem definido. Talvez você está dizendo: meu Deus, eu vim hoje aqui para ouvir falar de inferno, minha vida já está um inferno. É que você não sabe o que é o inferno. Eu vou te ensinar o que é o inferno. Quando esse homem rico, ele estava avistando, e aqui a gente vai entender algumas coisas, ele estava avistando o Lázaro e Abraão. Só que havia um abismo, que nós vamos continuar lendo, nós vamos entender, que dividia o lugar do seio de Abraão e o lugar onde o rico estava, que era o inferno. Eles se viam, eles olhavam um para o outro, ele via um do outro lado. E ele disse assim: o quê? Molha, pede para ele molhar a ponta do dedo dele, trazer para refrescar a minha língua. E aqui que eu quero que você entenda isso. Olha isso aqui é sério. Isso aqui é sério, viu?
O inferno é um lugar de tormenta e um lugar onde nunca terá alívio. Você não entendeu? Vou repetir. Nunca vai ter alívio. Ô Didi, depois eu queria que você viesse aqui em cima para você ouvir o que eu estou ouvindo. Vem aqui em cima. O inferno jamais vai ter alívio. Por exemplo, uma dor de cabeça hoje, você vai lá e compra o alívio. Uma hora para outra, essa dor ela passa, ela cessa. Se você está com alguma dor em algum lugar, vai lá, faz um tratamento, seja a dor de algum tempo. Por exemplo, eu sofri com uma dor no nervo ciático. Eu nem sabia que eu tinha isso, eu pensei que era só minha avó que tinha. E eu só fiquei sabendo que eu tinha quando começou a doer. E doeu. Quem já teve dor no nervo ciático aqui? Quem já teve dor no nervo ciático? Deixa eu ver. Atleta, vocês não têm dor, tá bom. Depois você passar dos 40, você vai ver. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Tá ouvindo? Tá ouvindo como é que tá? O que você vai fazer lá? Vê lá. Quem aqui teve dor no nervo ciático? Deixa eu ver, deixa eu contar. Meu Deus, quanta gente. Seja bem-vindo ao clube. Ainda bem que eu não estou sozinho nessa, viu? Jesus, mas dói. E aí eu fui no médico, na quiropraxia. E aí ela fez um negócio que eu vou falar uma coisa para você. Eu não xinguei ela porque não é costume de xingar. Ela me deitou numa maca. E a minha esposa riu porque ela não viu a dor. Ela pegou esse negócio aqui, ó, me deitou de lado e se deitou com o corpo inteiro em cima do meu nervo. Eu disse: tá doendo mais. E ela apertando, e eu me torcendo, e ela apertando. Se o tratamento é esse, eu estou fora. E ela segura mais um pouco. Ela foi apertando, e apertando, e eu gritando igual um louco, parecendo uma gazela velha. É sério. Quando ela tirou o negócio, eu disse: você vai me matar. E aí, bom. E aí ela pegou e só baixar um pouquinho, Didi. E aí ela voltou de novo, apertou de novo, e eu comecei a gritar, eu pensei que tinha acabado aquela sessão. E aí, dor. Isso ela fez por umas 3 vezes. E depois de uma sessão de alguns dias, fazendo isso uma vez por semana, acabou a dor. Acabou a dor. Perceba que eu senti dor. Um dia eu não conseguia dormir, eu dormia, estava com a dor, acordava, estava com a dor. É ou não é assim? É o pessoal do meu clube. É assim ou não é? Vai dormir, está lá, acorda, está lá. Dor de dente, gente. Não, quem inventou dor de dente deve ter sido o diabo. Não, Deus não pode ter feito um negócio daquele não, gente. Está todo mundo feliz. E ser num mundo que não é o seu. Aquela dor, aquele negócio insuportável. E passa isso, e faz aquilo, e vai no dentista, e faz canal, e põe uma pomadinha, e todo mundo querendo falar com você, e você com aquela cara de dor. Tá todo mundo vendo que você está com dor, é horrível, não é? Quem já sentiu dor de dente? Meu Deus, é difícil a pessoa que não sentiu. Eu estou falando que as dores aqui, qualquer tipo de dor, seja ela qual for, se faz um tratamento, ela some. O cara que tem problemas, vai lá, faz uma cirurgia, arranca o nódulo, arranca a dor com a mão, faz algum tempo depois ela para de sentir dor. O que eu estou querendo dizer, meu amigo, que nada nessa terra, escute, nada nessa terra, diga comigo, nada nessa terra, fala bem forte, nada nessa terra, dor nenhuma dessa terra se compara ao inferno. Quem já sentiu sede? Tem ninguém do norte aí, gente? Como se fosse só lá, né? Nordeste. Eu já passei sede uma vez. E quer ver eu passar sede? Quer ver uma sede que eu passo? A gente toma água de galão e a gente ensina algumas pessoas a comprarem, tomar uma água boa. Não tomar água cheia de cloro, cheia de substância. E aí tem um monte de gente que esse dia chegou para mim: pastor, depois que eu te conheci, algumas coisas mudaram lá em casa. E uma delas que eu aprendi que o Senhor foi tomar água comprada, aquela água que você paga 8, 9 reais, água de galão. E aí eu vou no galão tomar. Eu aqui na igreja, por exemplo, aquele galão ali, se eu pegar o copo e for lá, acabou a água. Parece que é comigo. Todo mundo, eu chego, vou virando os galões. Só acaba comigo. Agora quer ver ruim acabar em casa e quando não tem uma reserva. Quando? 9 horas da noite. Eu passo um dia corrido,
E durante o dia eu acabo tomando pouca água. A gente tem que tomar no mínimo quantos litros? 2? Só? É pouquinho, gente. Eu corro durante o dia, eu acabo não tomando tanta água durante o dia. Mas à noite, para mim, à noite, meus copinhos assim, ó. Meus copinhos de quase 1 litro. E aí eu vou lá no galão, cai 2 gotinhas, acabou a água. Eu disse, tenho reserva. Eu vou no reserva, acabou a água. Ou então a minha esposa olha para mim e diz, ó, acabou a água e a última água está numa garrafinha lá, uma garrafa de 1 litro. Irmão, se tivesse 5 litros, se ela tivesse dito para mim assim, ó, acabou a água do galão e só tinha 5, eu tomava os 5 e não matava a minha sede. Porque quando acaba a água, irmão, a sede é violenta. É assim na casa de vocês também ou não? Então, eu tomo água, mas quando acaba parece que eu queria tomar mais. Está entendendo ou não? A gente toma água hoje e amanhã a gente amanhece de novo, vai lá toma uma água, vai lá no garrafão, na torneira, ou quem for, e toma. Só que esse camarada que está ali, ele estava dizendo, eu já estou com sede, vou passar uma eternidade aqui, e ninguém pode aliviar a minha dor. Ninguém pode aliviar a minha dor. Por isso que eu estou te falando que o inferno é um lugar que a dor jamais vai se acabar. Jamais. Ô Berg, baixa só mais um pouquinho o teclado aí, que eu vou falar sério. Que a gente está indo para um ambiente, baixa só mais um pouquinho aqui, que a gente está indo para um ambiente de profético, e não é agora. Eu preciso alertar você, e eu queria, pode baixar mais, baixa só mais um pouquinho aqui. É o meu retorno que está alto o teclado. E eu preciso tirar esse ambiente de receba, de pega. Não, eu preciso alertar você. Baixa mais um pouco, baixa mais aqui o teclado aqui no retorno. Baixa mais aqui. Isso, aí. Tá zerado. Tudo isso que eu estou ouvindo é aí? Não, então tá aí, tá errado. Eu preciso que esse ambiente saia, porque eu preciso falar, eu preciso de toda a atenção aqui. Toda a atenção. Toda a atenção. Toda a atenção agora é pouca, porque eu estou falando é algo muito sério, gente. Aí, Berg, baixa mais um pouquinho. É lá, então toca para ele poder arrumar. Toca aí, Berg, para ele poder arrumar. Hã? Aí, toca aí. É que agora está só ali. Baixa aí que eu preciso tirar esse ambiente profético desse domingo. Tá? Agora não, nós vamos dar glória aqui, mas eu preciso te alertar. Por exemplo, escute aqui, olha aqui para mim. Se você está indo numa rodovia, olha aqui, e aí você vê uma placa assim, estrada interditada, você volta ou continua? Ponte caída. Mais na frente outra placa dizendo, não prossiga porque a ponte caiu. Você volta ou você continua andando, teimoso? Claro que volta. Mais de 240 alertas nessa estrada da Bíblia nós temos. O inferno é real. Só que tem gente que ainda continua em alta velocidade, e a ponte caiu, filho. A placa de alerta sobre o inferno, porque o inferno não é uma ficção. O inferno não é uma ficção. O inferno é uma realidade. Diga por quê? Porque a palavra do Senhor diz assim, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quem está falando sobre o inferno é quem? Quem é aqui? É Alexandre Bonaparte? Quem é que está falando sobre o inferno aqui? É Buda? Maomé? Padre Cício de Juazeiro do Norte? Quem é? Quem está falando aqui sobre o inferno, amigo, é aquele que nunca mentiu. Tem uma placa de alerta sobre o inferno. Tem uma placa de alerta aqui sobre o inferno. E não é um, é mais de 240 alertas sobre o inferno. Mas não dá ibope falar sobre o inferno. Membros não traz. Imagina, conferência sobre o inferno. Quem vem? 7 noites de imersão bíblica sobre o inferno. Estou fora. Vou nada. Inferno, basta o inferno. Aquela praga que eu casei com ela lá em casa.
É. E eu disse que isso não é o inferno. O inferno basta segunda-feira pegar aquele ônibus lotado, enfrentar aquela encarregada que é um demônio. Porque eu já trabalhei com uma encarregada que era o cão. Filha, vai na sessão do descarrego, filha. Tu só consegue perturbar os outros. Tem gente que perturba todo mundo. Só que isso não é o inferno. Porque o inferno é uma dor sem solução. O inferno é uma dor sem solução. O inferno é uma dor que jamais acaba. O inferno é uma dor que não tem como acabar. Isso é um inferno. Quando Jesus, eu vou continuar lendo aqui, ó, e clamando, dizendo: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Vamos continuar lendo? Toda a igreja comigo. E manda Lázaro, lê aí, que molhe na água a ponta, vamos igreja comigo, do seu dedo e refresque a língua, porque eu estou. Próximo texto. Disse-lhe, pois, Abraão. Então Abraão estava vendo ele também, ó. Os dois estavam vendo um ao outro. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste, vem comigo, igreja, lendo, os teus bens na tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. O próximo. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que me mandes à casa de meu pai. Segura. Que me mandes à casa do pai. Ele está dizendo: deixa eu voltar lá na casa do meu pai. Outra tese caiu por terra, a tese do espiritismo caiu por terra. Ó, eu vou falar uma coisa para você. Tem um amigo meu que um dia ele recebeu um convite de ir na casa de um espírita. E ele sentou para conversar com esse espírita. E esse espírito trouxe uma palavra tão bonita para ele. Encarnou-se como se fosse o avô. E falou coisas na mesa para um irmão crente. Que ele disse assim: quase que eu caí. Quando eu descobri, eu já estava sendo ludibriado pelo diabo. Ele falou coisas que só eu e meu avô sabia. Quem foi? Foi o avô? Não, foi o demônio, o Dedé, o diabo, o chifrudo, o sarta-moita. Entrou no cara lá e revelou um monte de coisa. E ele falou: quase que eu caí. Por quê? Morreu, acabou, filho. Já era. Tchau, obrigado. Não tem mais negócio de voltar. Ele diz: deixa eu voltar para a casa do meu pai. Quem é que está falando isso? Quem é? Quem está falando essa palavra? Quem está proferindo essa história para alguém? Quem é? Jesus? Jesus mente? Jesus derruba por terra uma tese do espiritismo. Ó, e disse: rogo-te, pois, ó Pai, que me mandes à casa do meu pai. Deixa eu voltar lá, bora. Pois eu tenho 5 irmãos, para que lhe dê um testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormenta. Deixa eu ir lá avisar eles. Disse, pois, Abraão: tens Moisés e os profetas, que eles ouçam os profetas. O profeta, Moisés é a lei. E disse ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, eles se arrependeriam. Próximo. Porém, ele lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos ainda que algum dos mortos ressuscite. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daqueles porque vem o escândalo. Isso aqui é outra história, vou parar no inferno aqui. Vou continuar falando do inferno. Jesus, quando estava falando, ele estava dizendo assim, ó, Jesus, só guarde isso, Jesus aqui ainda não tinha ido para a cruz, Jesus ainda não tinha sido sepultado,
e Jesus ainda não tinha ressuscitado. Jesus ainda estava entre os discípulos. Então Jesus estava falando uma história antes da sua morte. Diga comigo, antes da morte de Jesus. Antes de Jesus ter ido para a cruz, ele estava contando essa história. Então havia um cenário antes da morte de Jesus. Qual era o cenário? Um lado o seio de Abraão e do outro lado o inferno. E no meio um grande abismo. Guarda isso, para depois você dizer que a igreja não é a igreja de ensinamento. Por isso que eu pedi até para baixar o pad. Porque nós somos uma igreja de ensinamento. E hoje você está aprendendo sobre o inferno. Não converse com ninguém não. Olha para mim, para de chamar a atenção de criança, de menino, de que seja que for. Olha para mim, que eu preciso te instruir sobre o inferno. Porque senão volta ou outra, você vai ser instruído pelo Satanás ali fora para dizer, vamos lá tomar uma, cheirar uma. É só uma saidinha, é só uma idinha para o motel e você vai. Por quê? Porque teve uma doutrina diabólica, satânica, dizendo que salvação não se perde. Pode fazer o que quiser que salvação não se perde. Você já adquiriu, você já tem a salvação. Diga comigo, salvação não se perde. Ô pastor, mas você acabou de dizer que perde. Aí você disse que não se perde. E salvação não se perde, salvação se rejeita. Pegou ou não? Vou falar de novo. Salvação não se perde, se rejeita. E quem é que rejeita a salvação? Quem não sabe o que é o inferno. Porque se você soubesse o que era o inferno, pelo menos você tinha medo de ir para o inferno. Mas tem gente que nem tem medo do inferno, nem tem vontade de ir para o céu. Por quê? Porque são seduzidos, vou falar, são seduzidos pelos pratos que o inimigo tem colocado diante de você. Por quê? O diabo, escute, você está pensando que o diabo está seduzindo você porque ele vai para um lugar onde ele vai ser líder no inferno? Você está pensando que o diabo está seduzindo você porque ele vai levar você para o inferno, para que no inferno ele seja seu líder lá e ele domine tudo? Está enganado, porque no inferno, o diabo nem no inferno será líder. Nem no inferno ele vai ter o governo do inferno. Por quê? Porque até o Satanás no inferno será atormentado pela eternidade. Você não sabe o que é o inferno. Você não sabe o que é o inferno. Você não tem noção o que é o inferno. O inferno é sem fim de dores. Quem já sentiu dor de dente, nervo ciático, quem já foi perseguido no trabalho, quem já teve um casamento que não deu certo, quem já passou por um inferno na vida, nessa terra não se compara com o inferno na eternidade. E aí, Jesus estava contando uma história que eu disse que não era uma parábola. Jesus estava contando uma história real, verídica. Jesus deu nome a quem estava lá na história. Jesus estava contando uma história real. E aí a história diz que existia um abismo, e de um lado estava o inferno, e do outro lado estava quem era salvo. E hoje, pastor, hoje não é mais assim. É não? Não. Vou ler um texto com vocês. Vou ler um texto da palavra com vocês. Coloca aqui para mim. Mateus 16, põe aqui para mim. Mateus 16. O capítulo é o 16, o versículo é o 18. Eu vou ler o anterior. Eu vou ler o anterior também. O 18, o 16, eu disse o 16, o versículo 17, 18 e 19. O 17 diz assim, eu vou ler o 16 primeiro. Simão Pedro, 16. Simão Pedro respondeu: Tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Qual é o cenário? Segura. Tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Qual é o cenário?
de cada um que estava falando quem era Jesus. Cada um contando uma história de quem é Jesus. Só que Jesus perguntou a Pedro: e tu, que tu dizes que eu sou? Ele disse: tu és o Cristo. A palavra Cristo quer dizer enviado. A palavra Cristo quer dizer aquele que foi enviado, o Messias, o Cristo, o enviado, o prometido, o Messias prometido. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o próximo. E Jesus respondeu: dissestes bem. Desculpa. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque tu não revelou, o que te revelou não foi da carne e do sangue, mas o Pai que estás no céu que te revelou. O próximo. E eu também te digo que tu és Pedro. A Igreja Católica usa esse texto da palavra para dizer que a igreja foi fundada em Pedro. Mas não foi fundada em Pedro, foi fundada em quem? Em Cristo. A palavra, a igreja foi fundada na palavra. Que aí, eu vou ler para você entender. E ele disse: tu és Pedro. Pedro não quer dizer pedra, quer dizer pedregulho. Ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta rocha. Que rocha? Pedro era rocha? Pedro era rocha, pedra fundamental? Não. Quando Jesus estava falando de pedra, ele estava falando de uma palavra do livro de Malaquias, onde seria estabelecida a igreja. Então ele fala: tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta palavra, que está registrado na palavra, tu és Pedro, e sobre esta pedra, que não é Pedro, edificarei a minha igreja. E aqui é onde eu quero que você entenda. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, que não é Pedro, não tem nada a ver com Pedro, eu edificarei a minha igreja. E o que? Eu quero que toda a igreja, depois da vírgula, quando eu falar a minha igreja, a igreja leia comigo, tá? Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E não, isso aqui, se a gente não entender de direito, a gente dá glória a Deus mesmo, viu? Porque a gente está achando, deixa lá, a gente está achando que as portas do inferno não vai vir aqui na porta. Não, eu vou falar, você não se escandaliza se eu usar a palavra real, não? Veio um infeliz aqui na porta da igreja, uma madrugada, e tem câmera, parece o Big Brother, isso aqui tem 16 câmeras. Sabe o que ele fez? Pode usar não, fala a palavra. Cagou na porta da igreja. Não, o cocô que ele fez foi o mínimo de merda que ele fez. Acho que a que menos fedeu foi o cocô que ele fez, mas o que ele fez foi pior do que a merda que ele fez na porta da igreja. Foi o inferno. É o diabo que mandou ele cagar aqui na porta. Vai cagar no mato, miserável. Não, se eu mandar esse vídeo para você virar meme, é feio. É feio. Eu não vou falar o que ele fez depois disso. Ele foi ver se era fedido o que ele fez. Está filmado, está lá. E ainda melou o nariz. É ou não é as portas do inferno um negócio desse? Eu mostrei para umas irmãs aí, as irmãs estão rindo até hoje. Não pode me ver na rua que... Ficaram 3 dias rindo. O que é isso, irmã? É feio, irmão. Feio. Horrível. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A gente acha que é isso. A igreja nos países como Cuba, Venezuela, Nicarágua, Turquia, que as igrejas foram fechadas, padres, pastores foram mortos, aqui gente, agora, esse mês agora, passado, igreja sendo fechada. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A gente usa esse texto para dizer aquilo que a gente não sabe. Primeiro que a gente conhece pouco de Bíblia.
Eu falo a gente assim para você não dizer que eu estou te atacando. E segundo, que não entende nada de inferno. Não, está escrito, a porta do inferno não prevalecerão contra a igreja do céu. Está aqui escrito. Vamos usar o texto. Semana passada eu falei aqui na quinta, na realidade eu falei sobre alguns textos que a gente usa. Por exemplo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem disse que Ele vai ser? Onde é que está escrito que ele é por nós? Aonde é? Lá está escrito se Ele for por nós. Não está dizendo que é. E aí a gente usa isso para dizer que a igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Vamos lá, porta do inferno. Havia o inferno, onde estava o rico, e havia, não, deixa eu mudar o lado, né? Porque o inferno não é desse lado, é desse aqui. O inferno aqui do lado esquerdo, e do lado direito o céu. Não ri não, crente, eu estou pregando. Para, não ri não, senão eu vou continuar. Do lado direito o céu. Do lado esquerdo não tem lado, eu estou conjecturando, não brinca não. E aqui está o inferno. E aí, gente, no meio o abismo. Eles se viam, porque eram porta com porta. Diga comigo, era porta com porta. Era porta com porta. Jesus estava liberando uma palavra para a igreja. Para quem era a palavra? Para a igreja que tem nome, que tem identidade, que não perde os seus valores, que não muda os seus costumes por nada nem por ninguém, que tem os seus princípios, que carrega sobre os seus ombros a cruz de Cristo, que anda pregando a sua palavra, perseverando na sua palavra, compreendendo a sua palavra, amando a sua palavra, vivendo a sua palavra. Ele estava liberando uma palavra sobre a igreja. Estou todo arrepiado, porque tem gente que está do lado de cá e quer ir para o inferno, mas Deus estava liberando uma palavra, Jesus estava liberando, dizendo: as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja, que está sendo fundada agora. Espera aí, mas era porta com porta, eles se viam. Eles estavam vendo um ao outro. Só que a palavra do Senhor diz que Jesus, quando foi crucificado, sepultado, ele desceu. Quase que eu rezei o credo da igreja católica agora. Quem era da igreja católica? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio nos poderes dos pontos Pilatos. Foi morto e ressuscitado. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou. Eu era coroinha lá, filho. Amém. Eu sabia fazer tudo isso lá. Fala da mansão dos mortos, no credo da igreja católica. Jesus desceu a esse lugar. A Bíblia fala que ele desceu às profundezas da terra. E o que era que tinha lá? O inferno e o seio de Abraão. Onde? No mesmo lugar. Abraão estava preso, cativo. Onde? No seu próprio seio. Mas não era um lugar de tormenta, mas estava porta com porta. Jesus disse que o rico viu Lázaro, era porta com porta. Eles viam um ao outro. Eles enxergavam um ao outro. Antes de quem? Antes dele fundar a igreja. Porque depois da igreja sendo fundada, ele está dizendo: as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Pode até fazer o que for na porta da igreja, pode até fechar a igreja, mas as portas do inferno, não está falando de poder do inferno. As portas do inferno está falando do seu poder, das suas estratégias, das suas artimanhas. Não é isso não. Irmão, pode fechar a igreja, pode mudar a Constituição, igreja vai continuar sendo igreja até debaixo das catacumbas, até escondido. Olha, meu irmão, a pandemia fechou a igreja durante 2 anos praticamente. Nós ficamos quase 1 ano de porta fechada, e foi a época que a gente mais cresceu, foi a época que a gente mais evangelizou, foi a época que a gente conseguiu ganhar mais almas, foi a época que mais pessoas. Então não fica com medo de A e de B não, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E não é do governo do diabo, do inferno sobre a igreja. Não é. Diga comigo, Deus tem promessa. Fala isso. Eu estou debaixo dessa promessa.
Fala com tua boca para o diabo ver o que tu está proferindo. Eu faço parte dessa promessa. Fala. Eu vou viver as promessas do Senhor até na eternidade com Ele, porque eu faço parte da igreja. Declara isso. Eu faço parte da igreja do Senhor. Eu faço parte da igreja de Cristo. Eu faço parte da igreja que foi fundada. Eu sou a igreja de Jesus. Ele disse que as portas do inferno não vai prevalecer. Mudando o vocabulário, a igreja não vai passar pela porta do inferno. Por quê, pastor? Porque esse lugar não está mais lá. Não tem mais esse abismo. Não. O inferno está lá ainda. O lugar de tormenta ainda está lá. E aí, e o seio de Abraão? Não está mais lá. E está onde? Não está lá. Não está lá. A Bíblia não fala da posição geográfica, não fala da posição, da localização, mas na porta do inferno não está mais. Por que não? Porque Jesus desceu lá. E quando Jesus subiu, Ele levou. O que Ele levou? Aqui é o seio de Abraão. Essa mesinha é o seio de Abraão. E aqui está o rico, aqui está o Lázaro. Aqui está Abraão e todos que morreram em Cristo antes de Jesus ter ido para a cruz, e todos que morreram com a esperança de serem salvos, estavam nesse lugar onde porta com o inferno. Eu vou ler, põe para mim aqui, coloca para mim o livro de Efésios, coloca para mim aqui, Efésios, vamos ler, o 4, Efésios 4, versículo 8. Por isso diz: subindo ao alto, levou consigo, em outra palavra, o cativo. Quem era o cativo? Abraão, Lázaro e todos que morreram em Cristo estavam cativos. Onde? No seio de Abraão. Mas ele não pegou só os cativos, deixa lá. Por isso, mudou? Me avisa. Por isso é que foi declarado. Quando eles, põe aquela outra de novo, volta aquela outra lá, aí, por isso, diz, subindo ao alto, levou consigo, levou o cativo e o cativeiro, levou cativo o cativeiro, levou o cativeiro todo e todos os cativos que estavam no cativeiro. Quando Jesus subiu, ele foi cumprir a sua missão, qual? De levar consigo o cativo e o cativeiro. Ele levou consigo todos que estavam no seio de Abraão. Por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você morre hoje, você não vai mais passar no mesmo lugar, frente com frente do inferno. Ele tem uma palavra profética, uma promessa para a igreja, que será, que se morrer hoje, se descansar em Cristo hoje, ela vai para esse lugar de descanso. E aonde é esse lugar de descanso? Eu não sei. A Bíblia só fala que é o seio de Abraão. Ele levou consigo o cativo e o cativeiro para as regiões celestiais, diz a palavra, diz outra tradução. Levou consigo o cativo e o cativeiro e deu poder aos homens. Que poder que ele deu aos homens? Ele deu poder à igreja que está estabelecida na terra. Ele deu poder para você tomar decisão e não ir para um inferno. Ele deu poder para você não caminhar olhando a placa que está dizendo tem inferno na frente, tem inferno na frente, tem inferno na frente. Ele deu poder para você retroceder essa estrada que está te levando para o inferno, essas ideias que estão te levando para o inferno. Por quê? Porque tem um lugar reservado para você chamado peito de Abraão, um lugar de descanso. E onde é esse lugar? Ele desceu, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, desceu nas profundezas da terra e pegou esse lugar e disse: eu não posso deixar a minha igreja na porta do inferno.
inferno, porque o inferno está reservado para Satanás, seus demônios e todos aqueles que amam e praticam a mentira. E a minha igreja vai subir comigo agora, e aqueles que ficarem eu vou descer para levar a minha igreja junto comigo para um lugar melhor. Que lugar melhor? Melhor que o seio de Abraão, melhor que porta com o inferno. Ele tem um lugar reservado para você. Mas ainda tem gente que está recebendo o alerta: cuidado com o inferno, e está pensando que é brincadeira. Ele está indo em alta velocidade, ele está andando em alta velocidade. Pode alertar, pode falar o que quiser para ele, que ele diz: não, eu estou indo nesse rumo, e esse rumo é o meu lugar. É porque você não sabe que é um lugar de dores sem fim, um lugar de dores que não vai ter fim, nunca vai ter fim, jamais vai acabar. Todos nós um dia, gente, todos, a palavra do Senhor diz, todos vão ter que se apresentar diante do tribunal de Cristo. Diga comigo, ai. Todos vão ter que se apresentar diante do tribunal de Cristo. Todos vão ter que se apresentar diante do tribunal de Cristo. Todos. Põe aí, 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 10. Coloca para mim, 5:10. 2 Coríntios 5:10. Coloca aí para mim. Todos nós vamos ter que se apresentar diante do tribunal de Cristo. Todos. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do seu corpo. Todos vão ter que se apresentar diante do tribunal de Cristo para quê? Para receber o que foi feito com o quê? Através do seu corpo. Para receber ou o bem ou o mal. Todos nós vamos ter que se apresentar diante do tribunal de Cristo. Todos. Essa conversa talvez seja uma conversa que não soa muito bem nos nossos ouvidos. Talvez não fosse essa conversa que você queria ouvir num domingo como esse. Mas essa conversa vai acender um alerta para a tua vida a partir de hoje. Quando eu comecei a entender o que era o inferno e comecei a compreender o que é a eternidade, eu sempre digo isso: eu tenho vontades como você, eu tenho desejos como você, mas eu sei do perigo e eu sei da recompensa. Entendeu ou não? Tem um perigo e tem uma recompensa. Eu não estou mais preocupado com o perigo, eu estou de olho na recompensa. Eu estou de olho na recompensa. Nós não iremos passar porta com porta, não iremos passar porta com porta. Eu disse que existe muitos versículos e eu encerro aqui. Coloca aqui capítulo 22 do livro de Apocalipse, 22. E nós vamos adorar o Senhor. Capítulo 22, versículo 12 em diante. Vamos ler isso aqui toda a igreja junta. Do 12 em diante diz assim, ó: eis que cedo venho. Quando? Cedo. Quer dizer assim, eu estou vindo sem demora. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Todos vão receber, uns para a honra, e outros para a desonra, uns para o bem e outros para o mal, cada um segundo a sua obra. Põe o próximo. Eu sou o alfa e o ômega. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro e o último. Quem é que está falando? Quem tem a palavra. Quem é que está falando? O que desceu na sepultura. Quem é que está falando? O que criou um plano para resgatar o homem. Quem é que está falando? Aquele que sabia que o homem ia se perder, mas desceu para pagar um preço por nós. Ofereceu esse plano para a gente hoje. Ofereceu
A gente não precisa fazer nada, eu não preciso pagar um preço para ser salvo, eu só preciso reconhecer que Ele é o meu Salvador, ficar longe dessas placas que estão me alertando para o inferno, e de rumo, isso é conversão. Nós estávamos indo aqui, conversão é isso, ó. Conversão é mudança radical de direção, conversão é mudança radical de direção, conversão é mudança radical de direção. Conversão, não toma, as placas do inferno estavam lá, mas agora o Senhor está dizendo, está no caminho certo, está indo para a eternidade comigo, está indo para o céu, esse é o caminho do Evangelho. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, o derradeiro. Próximo, vai. Bem-aventurados aqueles que guardam os meus mandamentos. Não pode tudo, pode, pode fazer o que quiser, que não tem problema. Bem-aventurados os que guardam os seus mandamentos, para que tenha direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade não tem como pular muro não, viu? Mas ficarão de fora os cães. É cachorro, é uau, 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 uau. Está falando de cachorro, de animal, do animalzinho que você leva lá para fazer pet shop, põe um lacinho na cabeça, põe perfuminho, corta, tosqueia. É esse? Não. O que é os cães? Vou falar, pode falar ou não? Quem já viu um cão, quando às vezes come muito, é nojento, mas eu vou falar. E aí, quem já viu um cão vomitar e ir embora? O que é que ele faz? Ele vomita aí. Deus vai lá na biqueira, pega o cara da biqueira, dá um banho nele, lava ele, põe ele na igreja, no altar. Daqui a pouco ele está lá na biqueira de novo. Cão. Deus vai lá na prostituição, no samba, no pagode. Eu nem vou falar do samba, porque eu gosto de samba, viu? Eu gosto do samba. Mas não é o samba de lá, é o samba de cá. Não é o pagode, é o pragode, entendeu não? Então, mas foi lá na roda, no forró, no pra todos. Foi lá, tirou o cara de lá. Trouxe o cara para a igreja, lavou ele, deu um nome para ele, não tinha nem nome. Quem era? Era qualquer um. Trouxe ele para a igreja, trouxe ele para os caminhos, lavou, limpou, cuidou, guardou. E aí o que ele fez? Voltou de novo lá para a zoeira, para a festa. Deus foi lá, pegou o cara lá na escola de samba, sei lá onde foi, trouxe ele. Estou falando isso para não descer o nível, porque a palavra do Senhor diz: tem coisas, escute, tem coisas que só de lembrar é vergonhoso. Desliga tudo os microfones até a gente começar. Quando eu começar, você abre. Só de falar era vergonhoso, diz a palavra. Tem coisas só de lembrar era vergonhoso. Por isso que você não vai ver eu aqui dizendo o que eu fazia, contar coisas que eu aprontava. Não, eu vou falar, filho. O diabo não me usava não, viu? Não era o diabo que me usava não, viu? Era eu que montava na conta do diabo e usava ele, viu? Dava trabalho. Então não convém eu ficar falando para você não. Mas vou falar, não é mais época de ficar mostrando as marcas daquilo que a gente fazia. É época da gente mostrar aquilo que o Senhor está fazendo na gente, tá? É época da gente mostrar o que Ele está fazendo através das nossas mãos. Quero saber quem eu era, eu quero saber quem eu sou em Cristo a partir de agora. Então tem gente que pararam, ficaram cutucando meu passado, me procurando no passado e vieram com um dossiê. Eu fiquei sabendo que você fazia isso. Sabe quem era o teu pastor? Teu pastor fazia isso, era aquilo. Eu disse: vem cá, senta aqui para me te contar mais. Só isso? Você quer que eu te conte mais um pouco? Você vai ficar escandalizado que eu não sou tão bonzinho quanto você está imaginando que eu era não, viu? Chega aqui, deixa eu te contar mais meia dúzia. Senta com a minha esposa para ela te contar mais um pouquinho do que. Não fica pegando por aí não, filho. Deixa eu te contar. Mas tem coisa que a gente não convém contar. Por quê? Porque o Senhor já nos lavou. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros,
Feiticeiro não é os que bate tabaco, não. Feiticeiro aqui, eu nem vou falar de feitiçaria. Os fornicadores. O que é fornicador, gente? Os fornicadores. O que é fornicação? Olha para mim aqui. Fornicadores. Os fornicadores, o que criam situações de fornicação. O que é isso? Mulheres que postam, tiram foto. E não é só mulher não, tem homem também. Vai provocar algo em alguém para que se fornique. Independente do gênero. Ficarão de fora os fornicadores, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Ficarão de fora. De onde? Do lugar que é reservado para quem? Para a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não passará pela porta do inferno. A Bíblia diz que será lançado no lago de fogo e de enxofre. Enxofre. Vou falar de novo, enxofre. Para você guardar o que é enxofre. Enxofre é um componente químico, se eu não me engano, do zinco, do ferro, do que é? Quem sabe, quem é bom de química aí? Tabela periódica. Não leu a tabela periódica não, cabra? É do ferro ou é do zinco? Ferro. Hã? Você chutou também, né? Mas o enxofre é uma composição química que não precisa de labareda, de fogo, mas bateu na mão, queima. Alguém já pegou essa composição para tentar lavar quintal e se queimou o pulmão, só de cheirar, de exalar. Será lançado no lago de fogo e de enxofre. Satanás, seus demônios, os que praticaram a mentira, a mesma coisa que foi feita com o seio de Abraão levado ao alto, também será lançado no lago de fogo e de enxofre. Satanás, seus demônios e todos os que amaram a mentira, todo o inferno será lançado no lago de fogo e de enxofre, que está reservado para quem? Para Satanás e os seus anjos. Não era para nós, não era para você. Só que aí o diabo sabe que lá ele não será líder. E aí está atormentando, pondo coisa da cabeça, e aí você não olha para o alerta do inferno. Mas hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, olhe para essa palavra com zelo. Olhe para essa palavra e que você nunca se esqueça dessa palavra. Eu quero ir, eu quero subir para o lugar que Jesus já preparou. No lugar que eu vou, já está pronto, está preparado. Na casa do meu pai já existe muitas moradas, senão eu teria dito que eu vou preparar lugar, mas já está pronto. As mansões celestiais já está pronta. É o lugar que eu quero levar a minha igreja, que não se contaminou, a minha igreja que não adorou a outros deuses, a minha igreja que não se contaminou com o pecado, a minha igreja que entendeu o que é se manter incontaminável, se manter limpo de onde? De uma sociedade pecaminosa. Todo dia o pecado vem e me chama, todo dia o pecado bate na porta e me chama, todo dia. E olha, eu vou falar, pecado tem cheiro, tem cor, tem sabor. O pecado é atraente. Para quê? Para fazer com que você caia no laço. Mas eu quero liberar uma palavra, fique de pé aqui que nós vamos encerrar. Eu quero liberar uma palavra sobre quem nesta noite quer reconhecer Jesus como seu Salvador. Vamos tocar, toca essa guitarra, liga tudo agora aqui. Você que quer hoje reconhecer Jesus como o meu, eu quero, pastor. Eu nunca ouvi uma palavra como essa. E eu quero assumir um compromisso com Jesus e com a igreja a partir de hoje. Eu quero que você dê um sinal e que você venha na frente para a gente orar por você. Vem na frente. Eu quero, a partir de hoje, caminhar debaixo dessa palavra e eu quero morar no céu com o Senhor. Quem quer morar no céu com o Senhor? Quem quer morar no céu com o Senhor? Eu vou chamar na frente quem quer reconhecer Jesus como Salvador, tomar um passo, uma decisão para a partir de hoje caminhar com o Senhor. Vem na frente para a gente orar por você. Eu quero, mas eu não quero porque eu tenho medo do inferno, mas eu quero porque eu quero morar com o Senhor na eternidade. Porque tem gente que perdeu isso, perdeu o senso das coisas, não sabe o que é o inferno, não tem mais medo, quer fazer os seus prazeres, suas vontades.
Mas hoje é um dia que o Senhor acendeu um alerta dentro de cada um de nós. Tem alguém aqui nessa noite que quer reconhecer Jesus como seu Salvador e dar um passo de rumo ao céu com o Senhor? Dê um sinal com a sua mão. Deixa eu ver se tem alguém. Eu vou esperar você levantar, eu quero. Ou você que talvez durante tanto tempo da sua vida você nunca ouviu uma palavra como hoje do inferno, e você quer começar a caminhar hoje e renovar sua aliança com o Senhor. Nós vamos adorar. Enquanto nós vamos adorar, você vem na frente que eu quero orar por você. Deus vai te dar força. Você não vai sair daqui do jeito que você entrou. Você vai sair daqui com a sua decisão tomada. Qual a decisão? Eu quero morar com Cristo no céu. Eu quero ir para a eternidade com o Senhor. Eu não vou para o inferno. O diabo não vai mais me seduzir. O pecado não vai mais me seduzir. Vamos adorar. O pecado não